que os cientistas conseguiram pela primeira vez na história chegar perto de confirmar a matéria escura, ou de descobrir o que é a matéria escura, um dos maiores mistérios aí da astronomia. Uma pesquisa muito interessante, usando simulações aí, estudando o centro da nossa galáxia, da Via Láctea, descobriu ali um excesso de raios gama, que a gente chama, e esse excesso de raios gama pode estar ligado, sim, à matéria escura. Será que é isso? Papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Uma pesquisa aí que acabou de ser publicada no Physical Reviews Letter, uma das revistas mais importantes aí da área de física, e uma pesquisa que indica aí que os astrônomos, né, os cientistas, os físicos, podem ter chegado, se os raios gama representam ali os menores comprimentos de onda, tá, e a maior energia. Então os raios gama são os raios de maior energia com menor comprimento de onda. E faz todo sentido a matéria escura estar ali por conta disso que a gente falou. Então, né, será que são partículas de matéria escura? Ou será que seriam milhares, tá? Milhares de estrelas de nêutrons, só que é um tipo especial de estrela de nêutron, que eu não falei, que são os pulsares de milissegundos, que até então eles nunca foram observados, tá? Mas esse tipo de objeto, né, os pulsares de milissegundos, eles são fonte de raio gama também. Então, assim, nós temos essas duas grandes hipóteses na mão. Ou são pulsares de milissegundos que emitem raios gama, ou são partículas de matéria escura que também emitiriam os raios gama. E aí? O que será? Será que finalmente descobrimos a matéria escura? Será que finalmente detectamos o que é a matéria escura? Vamos ter que esperar até o ano de 2026 para ter essa resposta aí com o Cherenkov Telescope Array, e aí nós vamos bater o martelo se é ou se não é. Seria muito legal, porque a matéria escura aí é um dos grandes mistérios da humanidade, um dos grandes mistérios da física, um dos grandes mistérios da astronomia, e é isso. E não chegaram, parece que aparentemente estão perto de chegar na matéria escura. Então a matéria escura, para quem não sabe, um dos maiores mistérios aí da física, da ciência, da astronomia em si. A gente não sabe o que ela parece uma cola invisível que tem no universo, tá? Porque, para quem não sabe, tudo que a gente vê no universo, tudo que a gente chama de matéria bariônica, corresponde a apenas 5% do universo, tá? 5% do universo. O resto, né, a matéria escura, é cerca de 27% e a energia escura é cerca de 68%. Então, assim seria dividido basicamente o universo. Isso quer dizer o quê? Que 95% do universo a gente não sabe o que é. E para piorar tudo ainda, né? Tanto a matéria escura como a energia escura são elas que dominam aí os modelos que nos dizem como que o universo nasceu, como que ele vai morrer, como que ele evolui e tudo mais. Então, assim, por que a gente sabe que a matéria escura deve existir? Primeiro que a gente detecta efeitos gravitacionais em aglomerados de galáxias, efeitos também na velocidade de rotação de estrelas em galáxias. Então, assim, existe alguma coisa ali que a gente não vê, mas que ela tem uma ação parecida com a da gravidade. Ela tem um efeito dela, né? É muito parecido com o da gravidade, um efeito gravitacional. Mas a gente não sabe, a gente nunca detectou nada. Será que ela é feita de alguma partícula? Não sabemos. Será que ela é uma força? Será que nós não sabemos? Será que ela é feita de milhões de pequenos buracos negros? Também não sabemos. E por aí vai. O pessoal procura maneiras de tentar entender a matéria escura de todos os jeitos. Ponto parágrafo. Quando se estuda a Via Láctea e olha para o centro da Via Láctea e olha num comprimento de onda específico, que é o comprimento dos raios gama, e para isso a NASA tem um observatório espacial chamado Fermi. O que os pesquisadores começaram a notar é um excesso de raios gama vindo do centro da nossa galáxia. Esse excesso de raios gama começou a ser estudado. Não é de agora isso, tá? Começou a ser estudado desde 2009 pelos pesquisadores. O que causaria esse excesso de raios gama vindo do centro da galáxia? A gente não sabe,
né? O que pode estar acontecendo ali no centro, mas que tem alguma coisa ali que está gerando esse excesso de raios gama. Isso existe. Vamos lá. Existem duas explicações para esse excesso de raios gama. Uma explicação é que seja um conjunto, um grupo que esteja ali, um grupo de estrelas de nêutrons. Estrela de nêutrons é o fim de uma estrela de grande massa. Uma estrela que tem mais que 8, 10 vezes a massa do Sol, acaba sua vida como supernova, e o que resta dela pode ser uma estrela de nêutrons. Então, esse raios gama, esse excesso de raios gama, ele pode ser uma estrela de nêutrons. E aí acabou, está tudo resolvido e tudo mais. Porém, esse excesso de raios gama pode ser algo muito mais interessante. Pode ser causado pela colisão de partículas de matéria escura reunidas nessa região. Então pode ser que a gente tenha partículas de matéria escura nessa região e essas partículas de matéria escura, elas se aniquilam, né? Vamos dizer assim, e isso causa a emissão desses raios gama. Muito bem. Então o que o pessoal resolveu fazer? Vamos fazer simulações, porque nas simulações computacionais eu consigo ter um controle das coisas e aí eu vou tentar entender o que está ali. Primeiro, vamos ver se faz sentido eu ter matéria escura no centro da Via Láctea. Faz todo sentido, porque as galáxias no universo, elas se formaram, né, naquilo que a gente chama de halos de matéria escura, ou seja, existe uma grande concentração de matéria escura em um determinado lugar e esse colapso dessa grande nuvem de matéria escura acabou dando origem às galáxias. Por isso que a Via Láctea, por exemplo, ela tem a região ali do disco da galáxia, os braços espirais, depois tem o halo todo de matéria escura que envolve a nossa galáxia. Então, primeira coisa é, faz sentido isso acontecer? Faz sentido. Então, beleza, se faz sentido, vamos então fazer as simulações. Então, eles fizeram várias e várias simulações, levando em consideração todas as hipóteses, levaram em consideração essas hipóteses de maneira igualmente prováveis, e aí eles descobriram o seguinte, como que é esse estudo quando você faz simulação? Você faz uma simulação no computador e você vai lá e adquire os seus dados. E aí você vê se os seus dados estão de acordo com a simulação que você fez. Dependendo, você usa a hipótese A, simula, observa os dados e compara. E assim você vai fazendo. E o que eles chegaram foi o seguinte, que a matéria escura, que a hipótese de ser partículas de matéria escura no centro da galáxia emitindo esses raios gama, se ajusta muito melhor aos dados, do que a hipótese, por exemplo, de estrelas de nêutrons. Isso pode ser que os pesquisadores tenham, pela primeira vez na história, detectado, mesmo que de forma indireta, a matéria escura. Então, olha só que interessante. E aí, como que a gente vai poder fazer isso, né? Será que é isso mesmo? Bem, não sabemos, tá? Então, para vocês entenderem, vai ter um telescópio chamado Cherenkov Telescope Array, que será inaugurado aqui no planeta Terra em 2026. E ele vai ser um telescópio no Chile, obviamente, né? E ele vai ser o maior telescópio para detecção de raios gama. E esse telescópio vai poder tirar a prova se é matéria escura ou se são estrelas de nêutrons. Beleza? Então, nós vamos ter que esperar um pouquinho. Esse excesso de raios gama, ele veio de uma região que se estende por cerca de 7.000 anos-luz e ela fica a cerca de 26.000 anos-luz de distância da Terra, que é o centro da Via Láctea. Para quem não sabe,